E aí, galera do curso Equação, aqui é o professor João Oliveira de Biologia. Gente, hoje eu trouxe aqui para vocês, tá? A resolução do PAS 2020, tá? Da nossa prova aí da UEMA, nós vamos responder tudo aqui, tirar todas as dúvidas, ver o gabarito, tá? E entender aqui como é que funcionou esse ano essa prova de Biologia, tá? Então vamos lá. Para quem está acompanhando aí no seu caderno, tá? Ou aí na internet, qualquer coisa, tá na página 35, a partir da questão 51, tá bom? Então vamos analisar. A questão 51, gente, é de ecologia, então eu vou colocando bem aqui, tá? Então, questão 51. Então vamos analisando, ó. De pequenos micro-organismos invisíveis a olho nu, às imensas árvores com mais de 100 metros de altura, todos os seres vivos dependem não apenas da água, do solo e do ar, mas também de outros seres vivos. A ciência que estuda a relação entre os seres vivos e entre eles e o meio que vivem é a ecologia. Ao adentrar o terreno dessa ciência, há uma sequência natural que obedece a sucessivos níveis de organismos da vida. Analise a imagem para responder à questão. Quanto aos níveis de organização dos seres vivos, os nomes dados aos elementos da sequência, ordenados do nível mais simples para o nível mais complexo, respectivamente, são os seguintes. Então, a gente tem que entender o quê? Que dentro da ecologia, eu organizo os seres vivos. Eu organizo em fatores bióticos e abióticos. Então, quando eu começo esse nível de organização, é do mais simples para o mais complexo. Então, quando eu começo a estudar, eu tenho que começar do mais simples. Eu começo por um organismo. Então, eu começo estudando um organismo, tá? E esse organismo é o grau mais simples. Eu tenho que entender um indivíduo, entender como ele se relaciona com outros da mesma espécie ou de espécies diferentes. E aí depois eu vou estudar como esse indivíduo se relaciona com todo o fator abiótico, com aquilo que não tem vida no ambiente que ele vive. Então eu começo estudando um organismo. Depois eu tenho que estudar a relação, tá, desse organismo com outros indivíduos da sua própria espécie. Então, isso a gente chama de população. Qual é o conceito de população, tá? Conjunto de indivíduos da mesma espécie. Eu estudei um organismo. Eu entendendo como esse organismo funciona, eu vou entender como os outros da mesma espécie dele também vão funcionar. Só que na natureza, atualmente, você tem mais relação de indivíduos com outras espécies. Então, qual é o nome da relação, tá? Do conjunto de indivíduos de espécies diferentes que se relacionam entre si? Comunidade. Então, entendendo o conjunto de indivíduos, conjunto de populações, tá? Eu dou como comunidade. Então, entendendo o organismo, de forma mais simples, eu consigo entender como ele se relaciona com outros indivíduos da sua espécie. E entendendo isso, eu também consigo ver como essas populações se relacionam com outras de espécies diferentes, tá? O que acontece? A comunidade, ela sempre está inserida dentro de um ambiente, tá? Basicamente é o habitat que eles vivem, tá? Onde eles vão se relacionar com os fatores que têm vida com os que não têm vida. Então, ó, a gente chama, tá, esse conjunto de fatores abióticos com fatores bióticos de ecossistema. Então, o ecossistema é a inter-relação entre o que é vivo, tá? Tudo isso aqui com o que não é vivo. Luminosidade, água, rochas, clima, pH, tudo isso é fator abiótico. Então, eu pego a relação do que é vivo com o que não é vivo, que eu acabei de citar. Depois do ecossistema, eu tenho uma coisa maior, que é o grau mais complexo dentro da ecologia, que é chamado de biosfera. Biosfera, gente, tem como conceito o conjunto de todos os ecossistemas. Então, se eu pego todos os ecossistemas presentes na Terra, tá? Eu formo um conjunto todo que é a biosfera. É o conjunto de todos os ecossistemas presentes. Então, se eu sei que o conceito de ecossistema é fatores bióticos mais abióticos, se eu juntar todos esses fatores que eu tenho no planeta Terra, eu formo um conjunto chamado de biosfera. Tranquilo? Então, analisando aí, qual é a resposta correta, gente? Letra E, tá? Então, segue esse padrão.
Organismo, população, comunidade, ecossistema, tá? E biosfera. Esse é o padrão do mais simples até o mais complexo. Então vamos para 52. A questão 52 está falando assim, ó. As autoridades tentam evitar o aumento de combustão em nossa sociedade. Leia o trecho acerca de algumas medidas tomadas a esse respeito. Conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro, as autoridades de trânsito são responsáveis pela fiscalização de veículos, aplicando penalidades cabíveis aos proprietários de veículos com emissão de poluentes acima dos níveis previstos pela legislação. Desse modo, são utilizados aparelhos para aferir as emissões de poluentes dos veículos, os quais, acoplados ao seu escapamento em funcionamento, medem concentrações dos principais gases resultantes da combustão, que o principal é o dióxido de carbono. O acréscimo de dióxido de carbono na atmosfera terrestre potencializa o fenômeno natural denominado de... Gente, outra questão de ecologia que é sempre tratada em prova, que a gente comentou aqui nas nossas aulas, é a parte de impacto ambiental. No caso aqui, esse impacto ambiental que eu estou falando é o impacto ambiental atmosférico, o impacto do ar. E eu comentei aqui, tá, que quando é atmosférico, eu tenho dois tipos de impacto ambiental. O agravamento do aquecimento global, que está atrelado a esse fator aqui, ó. Quanto mais a temperatura interna da Terra aumenta, mais agrava o processo chamado de efeito estufa. Eu comentei aqui que a Terra funciona como uma estufa e a camada de ozônio protege a Terra. Quando a radiação solar entra aqui, tende a entrar na nossa atmosfera, tá? Ela passa, vai atravessar uma parte, mas quando ela volta, ela fica presa, fica estagnada na atmosfera. Por quê? Porque eu tenho gases do efeito estufa que vão acumular, que vão reter esse calor e aí, consequentemente, a temperatura interna da Terra aumenta. Então, João, qual é o principal gás do efeito estufa? CO2. Então, o dióxido de carbono é o principal agravante. João, agora, entendendo como é que isso se agravou, porque isso aqui é um processo natural, sempre aconteceu, tá? E é fundamental que isso aconteça para criar uma homeostase. Agora, por que isso se agravou? Está falando na questão emissão de combustíveis fósseis, seja por automóveis, seja por indústrias, emissão de CO2 na atmosfera através dos combustíveis fósseis agravou esse processo. Então, entendendo tudo isso aqui, a gente consegue matar a questão. Então, ó, o acréscimo de dióxido de carbono, CO2, na atmosfera terrestre potencializa o fenômeno natural denominado de quê, gente? Efeito estufa. Letra A. Vamos entender por que não pode ser as outras, tá? Eutrofização também é um impacto ambiental, só que não é atmosférico, é um impacto da água, tá? Acúmulo de matéria orgânica e, consequentemente, tá? Acúmulo de algas e aí gerando um processo de anoxia, ou seja, falta de oxigênio do ambiente aquático. Inversão térmica não tem a ver com esse processo aqui de CO2, tá? Assoreamento também é um processo relacionado a impacto tanto em ambientes aquáticos quanto no solo, tá? É acúmulo de sedimento no ambiente aquático. Desmatamento é uma consequência, tá? Então, não é o acréscimo de dióxido de carbono que causa o desmatamento, isso é uma antropização, é uma questão humana, tá? De derrubada de vegetais, derrubada de árvores. Então, 52, letra A, o aumento do CO2 agrava o processo de efeito estufa. 53. A 53, gente, é sobre imunização, tá? Sistema imunológico, sobre vacinas. Então vamos lá. As campanhas de vacinação são muito importantes para manter a população livre de surtos de doenças. O sarampo foi considerado uma doença erradicada no Brasil desde 2016, quando a Organização Mundial da Saúde identificou que o país estava há anos sem registro de casos do vírus do sarampo. A partir de 2018, isso mudou, pois os boletins da OMS advertiram que houve um surto da doença.
A volta do sarampo e outras viroses como a poliomielite está associada à falta de vacinação das crianças em período determinado. A vacinação é considerada a forma mais eficiente de prevenir as viroses. Uma das razões dessa prevenção é o fato dos vírus serem. Então vamos analisar. Gente, ó, todo vírus, tá? Ele pode ser considerado, tem gente que considera um ser vivo, tem gente que considera como um não ser vivo. O que pode ser atrelado? Ó, quando o vírus está fora do nosso organismo, a gente chama ele de virion, tá? Mas quando ele entra em contato com o hospedeiro vivo, ele vira o famoso vírus. Ele consegue se acoplar ao nosso material genético e fazer as suas funções normais, tá? Que é a questão da virose, da manifestação de uma enfermidade. O que tem que entender? O vírus em si, ele não tem célula, então ele é acelular. Ele depende então de um hospedeiro vivo para se acoplar às nossas células para poder sobreviver. Então, quando um vírus manifesta uma doença, é porque ele entra em um hospedeiro e ele se acopla às nossas células e aí ele consegue, tá, fazer a manifestação de uma doença. Essa aqui é uma questão bem simples, fácil de se entender. Então, de acordo com as alternativas, por que a vacinação é efetiva contra qualquer tipo de vírus? Porque o vírus é unicelular? Não. Então, eu posso dar outros exemplos aqui de vários indivíduos unicelulares, bactérias, protozoários, fungos unicelulares. Então, como eu falei, os vírus não têm células. Como é que eu denomino isso? Pelo fato do vírus ser acelular, não possuir células, se torna mais fácil o combate. Para que serve uma vacina? Imunização passiva a longo prazo. Eu vou tomar uma vacina para eu me prevenir futuramente de uma nova doença. Por exemplo, eu tomo vacina para gripe para que daqui a 3, 4 meses, 1 ano, eu não pegue gripe de novo. Tá? Então é para eu criar anticorpos, já uma memória imunológica para que eu não pegue de novo esse vírus. Então assim que funciona com a questão da vacina. Então, o vírus sendo acelular, eu tomando uma vacina, quando ele entrar em contato comigo de novo, o meu corpo vai reconhecer que aquilo é um vírus e eu vou combater aquele indivíduo. Então se torna mais fácil por ele não ter célula. Então, a resposta correta aí, gente, letra B. Vamos analisar as outras, ó. Pluricelulares geralmente são os indivíduos como nós, os indivíduos eucariontes, que têm várias células, tem vários tipos de células. Indivíduos eucariontes, não. Então, o vírus não é eucarionte e nem procarionte, ele é acelular. Então, os vírus não fazem parte dessas categorias. Então, eucariontes, nós temos animais, vegetais, protistas e os fungos. Os procariontes, nós temos um único exemplo que é do reino Monera, as bactérias. Então, entendido, gente, 53B, os vírus são acelulares, então se torna mais fácil o combate a esses indivíduos através das vacinas. Tranquilo. Vamos para 54. A 54 está dizendo assim, gente, ó. A Baixada Maranhense é formada por planícies baixas que alagam no período das chuvas, criando enormes lagoas. As principais atividades econômicas da área apoiam-se nos recursos pesqueiros, abundantes nos lagos, nos rios da região e na pecuária extensiva. Neste setor, a maior concentração de gado é empregada na bubolinocultura, em razão de os búfalos serem os animais mais adaptados às condições da região. Na região da Baixada Maranhense, os búfalos alimentam-se das partes das plantas, não chegando a matá-las. Esta é uma importante relação ecológica, visto que ao comer plantas, os animais assimilam a energia captada da luz solar, que é transferida aos demais níveis tróficos. Em contrapartida, há pássaros, normalmente pequenas garças, que se alimentam dos carrapatos e outros parasitas que vivem no dorso dos búfalos, com isso se livrando o animal desses hóspedes indesejáveis. O tipo de relações ecológicas entre os búfalos e as plantas, de um lado, e entre as garças e os búfalos de outro, são respectivamente chamados de... Então, outra de ecologia, gente, outra de relação ecológica. Então, como vocês podem observar, as duas relações são harmônicas, são benéficas.
Então, ó, vamos analisar primeiro entre os búfalos e as plantas. Agora aqui eu quero que vocês tenham cuidado, porque é o seguinte. A relação entre búfalo e plantas é chamada de herbivoria. É um tipo de predatismo, só que para a planta. Só que, João, qual é o grande diferencial do predatismo entre animais e do predatismo em plantas? Que na maioria das vezes a herbivoria acontece, mas a maioria delas a planta não morre. Tá? O indivíduo tira pedaços da folha, pedaços do tronco, mas o indivíduo, a planta, não morre em si. Então, esse que é a grande vantagem evolutiva da herbivoria em relação à predação nos animais. Então, toda vez que você vê esse termo de um herbívoro predando uma planta, sempre vai ser uma herbivoria, de um herbívoro se alimentando de uma planta. Então, a primeira relação entre o búfalo e a planta é chamada de herbivoria. É um predatismo, só que para plantas. Um predativo, uma predação mais controlada. Tranquilo. Analisando a outra aqui, ó, garças e os búfalos, tá? Essa é uma relação também harmônica, que a gente chama, tá, de protocooperação. Vamos já entender o que é e relembrar esse conceito, visto que a gente já viu isso. Então, búfalo e garças. O que tem que analisar aqui, ó? O que é uma protocooperação? Só relembrando lá o conceito. Protocooperação, tá? É aquela relação em que ambos se beneficiam sem um precisar do outro, tá? Não é obrigatória, é uma independente da outra. Ó, vamos ver qual o benefício dos dois. O búfalo se beneficia porque ele está sendo livrado de parasitas. Qual é o benefício para as garças? Alimentação. Então, ambos se beneficiam, mas se por acaso um dia as garças sumissem, pode ser que aconteça de um outro animal fazer o mesmo papel que a garça, ou seja, de tirar os parasitas, chegar um outro pássaro e também fazer a mesma coisa. Então, o conceito de protocooperação é ambos se beneficiam sem um grau de dependência, de obrigatoriedade. É o que acontece aqui. Deu para entender? Então, qual é a resposta certa aí, gente? Letra D, herbivoria e protocooperação. Vamos para 55, para finalizar aqui a nossa prova de biologia, a primeira etapa. Na 55, tá? A gente analisa da seguinte forma: a produção de bebidas alcoólicas é realizada por fermentação de diferentes ingredientes. O vinho, por exemplo, é fabricado a partir da fermentação da uva. Já a cerveja é produzida pela fermentação da cevada. Tal processo se dá ao devido fato de alguns organismos obterem energia pela quebra do açúcar, produzindo gás carbônico e álcool etílico. Na ausência de oxigênio, O2, esses seres vivos preferem se desenvolver em ambientes úmidos. Podem apresentar quitina. Aqui ele já deu a dica da questão, viu, gente? Em sua parede celular, glicogênio como produto de reserva, são eucariontes, heterotróficos e contêm o maior potencial enzimático encontrado no planeta. Então, essas características descritas concluem que os organismos são denominados de... Gente, qual é o organismo que tem parede celular de quitina e reserva de glicogênio? Fungos. Tá? Então, é só procurar aqui na alternativa qual que tem falando que é um fungo. Então, letra A, bactérias, não. Bactérias podem ser heterotróficas ou autotróficas, mas elas não têm parede celular de quitina. É de peptoglicano, tá? E a substância de reserva, algumas nem têm, tá? É de clorofila para as que são autótrofas. Protozoários, não. Tá? Protozoários não têm parede de quitina. Leveduras, a levedura é um tipo de fungo, então vamos deixar essa aí por enquanto. D, cianobactérias, tá? Não são nenhuma dessas coisas. Cianobactérias são do reino Monera. Dinoflagelados são algas,
tá? São protozoários, então não se encaixa no contexto aí da nossa questão. Então, indivíduos que têm parede celular de quitina, reserva de glicogênio, eucariontes, heterótrofos e com maior potencial enzimático são os fungos, tá? Então, fungos, que no caso aí da questão, tá falando da levedura. Então, resposta certa é a letra C. Tranquilo, gente? Essa foi a nossa análise aí da biologia na primeira etapa da UEMA, tá? Espero que tenham gostado. Então, na próxima a gente se vê, se encontra aí para novas análises.